Glória a Deus. Meus irmãos, com muita alegria eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia junto de mim, por gentileza. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 6. Nós leremos alguns versículos desde o verso 66. Evangelho de Jesus Cristo, conforme o registro de João, capítulo 6, versículo 66, por gentileza. Enquanto vocês encontram para acompanharem juntos essa leitura, eu aproveito esse tempo, pois reconheço aqui a exiguidade do tempo, e quero, de forma muito sucinta e objetiva, tecer comentários de gratidão ao Senhor Deus, por essa grande bênção de ser útil ao seu reino e retornar a Camboriú, para servir a Jesus e a sua igreja, nesta ocasião, Gideões 2026. A última vez que por aqui estive foi em 2019. Aprove o Senhor Deus me permitir retornar a este lugar que tem sido bênção para toda a nossa nação, e por que não dizer para todo o mundo. Quero, em rápidas palavras, agradecer muitíssimamente ao pastor Zilmar Miguel, presidente desse trabalho, que está lá no ginásio, parabenizar aos Gideões pelo brilhante trabalho desempenhado na obra de Deus em seu reino aqui em Camboriú e estendendo-se por todas as regiões adjacentes de Santa Catarina e ao longo do país, em muitos países do mundo. Deus abençoe pastor Adriano. Em nome do Senhor e do pastor Zilmar, eu cumprimento a diretoria dos Gideões. Quero cumprimentar também ao pastor Abner e ao pastor de Brusque, pastor Giovanni, que foram canais de bênção para o meu retorno a esta edição dos Gideões. Quero fazer menção muito rapidamente, irmãos, meus cumprimentos serão breves. Estou acompanhando a minha esposa e para mim é uma alegria desfrutar da sua companhia. Você é uma bênção de Deus no meu ministério. Que bênção ter você aqui comigo hoje. Quero cumprimentar os missionários em nome do pastor Urias e da irmã Marciene. São muitos os missionários, então eu não vou conseguir cumprimentar todo mundo nominalmente, mas em nome do pastor Urias e da irmã Marciene, todos os missionários sintam-se cumprimentados, queridos. Quero também cumprimentar todos os pregadores em nome do meu amigo. Vem aqui pertinho de mim, vem aqui você, meu bem, vem aqui, meu bem, vem você também, Diegão, vem aqui, Diegão, vem aqui. Quero apresentar minha esposa e meu irmão para o Brasil. Minha esposa e meu irmão. Esse aqui não é irmão de sangue, não, é irmão do coração, né? É um paraibano e de vez em quando eles trocam a gente por aí. Já colocaram, por exemplo, o meu nome numa foto de cartaz que era a foto dele, para vocês terem ideia, né? Dá um close aqui para ver se parece, verdade? Agora, não se constranjam, muita gente já nos confundiu por aí. Eu acho que é bom que façamos isso, que eu espero que daqui para lá parem de confundir, não é verdade? Mas eu acho que difícil, porque há uns 15 dias atrás eu estive na casa dele e o filho dele me chamou de papai. Paz em vocês. Então Deus abençoe, Diego. Obrigado, meu bem. Que bênção ter vocês aqui comigo, meus irmãos. Quero ainda, é rápido, prometo, irmãos, quero cumprimentar todos os pregadores de Minas Gerais. Essa edição dos Gideões trouxe 2 pastores de Minas para pregar. Pastor Jander, que pregou de manhã, e a mim, que estou agora falando a vocês. Mas Minas Gerais tem um celeiro de pregadores muito vasto. E eu quero apresentar os muitos pregadores do nosso estado, na pessoa do pastor Tiago Nonato, esse servo de Deus de altíssimo cabedal intelectual e de uma envergadura espiritual muito grande. Nós louvamos a Deus pela sua vida, viu, pastor? Ter o senhor aqui é uma honra para mim. Em seu nome eu cumprimento todos os nossos companheiros do estado. Por último, irmãos, eu cumprimento agora apenas os irmãos de Ipaba. Cadê a caravana de Ipaba aqui? Olha aí, ó, ali, ó, mais gente lá, ó. E os pastores que estão aqui, ó. Pastor Evaldo, pastor Rony Marcos, pastor Misael, pastor Juedi, pastor Gibson, irmão Oséias e muita gente. Eu não vou cumprimentar todo mundo por nome, mas eu queria que vocês soubessem, levassem a certeza de que a gratidão é algo que está inundando o meu coração. Eu sei que a ingratidão é o vômito da alma de alguém que indigesta não conseguiu digerir o favor recebido, né? Mas a gratidão é a memória do coração, e eu sou muito grato a Deus, porque a Ipaba foi o embrião, foi o útero que gerou esse embrião ministerial chamado Cláudio Calais.
Foi ali que Deus formou meu ministério e eu louvo a Deus por isso. Então levam, companheiros, meu abraço em nome de Jesus, tá bom? Aos irmãos, os Gideões, a diretoria e a igreja que aqui está, um abraço do meu presidente, pastor Adriano. Eu não nego, é inquestionável que é altamente honroso o convite que vocês me fizeram. Mas eu não vim apenas porque fui convidado. Eu vim sobretudo porque fui autorizado a atender esse convite. Eu queria transmitir à igreja que o meu pastor José Martins de Calais Júnior, não somente me autorizou, como também pediu para trazer considerações e abraço aos Gideões missionários. Pastor Júnior é presidente da nossa igreja, lá em Ipatinga, e também presidente da nossa convenção do estado de Minas Gerais. Há uma caravana de Ipatinga também aí. Ali, ó, Capitão Gilson, olha os irmãos ali de Ipatinga, ó. Deus seja louvado pela vida de vocês. E de Fabriciano também. É a verdade, de Coronel Fabriciano. Oh, maravilha. Quase passa batido. Que bom, que bom. Vamos lá, meus irmãos, João 6,66. Se vocês encontraram, digam amém. Diz-nos assim a palavra de Deus. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E um de vós é um, difícil até de falar, mas vamos lá. E um de vós é um. Antes de se assentar, olhe para cá, por favor. Entre fãs e discípulos, um diabo entre nós. Entre fãs e discípulos, um diabo entre nós. A igreja que ouviu e consegue repetir isso no 3 em alto e bom som, em voz uníssima, eu queria ouvir coletivamente vocês expressarem. Vamos lá, gente? 1, 2, 3. É difícil de falar, mas vocês vão entender. Obrigado pela reverência, poder tomar assento. Que bom estar aqui. Eu deixei de cumprimentar, mas ainda em tempo, quero cumprimentar o meu amigo, pastor Samuel Gonçalves, e também cumprimentar aqui o pastor Edivaldo Filho, essa referência na pregação. Deus abençoe os senhores. Meus irmãos, ouvintes da palavra de Deus, nós estamos diante de um texto de fato conhecido da igreja. Nós estamos situalizados em João, capítulo de número 6, conhecido teologicamente como capítulo milagroso, pois retrata o episódio descrito por Marcos, Lucas e Mateus, dentro da composição dos sinóticos, com a mesma perspectiva, com algumas reservas distintas apenas. Ambos descrevem 2 milagres que são desafiadores para a compreensão científica e física. Dentro do ponto de vista científico, o primeiro milagre do capítulo 6, que é uma incógnita, é a multiplicação dos pães. A matemática, que é uma ciência exata, não consegue descrever com clara evidência o que realmente aconteceu aqui. E o segundo milagre, que está envolto no bojo do texto, embora não descrito com clareza no capítulo 6 do Evangelho de João, mas bem enfatizado tanto por Marcos quanto por Mateus e Lucas, é o fato de Pedro e Jesus terem andado sobre as águas. A história que eu fiz questão de ler com vocês está no finalmente, já no final do capítulo 6. Para compreendermos o que realmente está acontecendo no contexto desse texto, eu faço questão de pontuar, antes de mais nada, o contexto remoto. Eu ainda vou caminhar com vocês pelo contexto imediato, mas quero construir os meus argumentos basicamente no contexto remoto, que é o início do capítulo 6. No início do capítulo 6, há uma grande multiplicação. Tinha muita gente e pouco pão. Tanto pouco pão, que André, que é o que vem trazendo o rapaz que tinha um cesto com essa marmita, com essa reserva de alimento,
diz: mas o que é isso para tantos? Ou seja, é muita gente de fato. O número máximo de um quantitativo aglomerado pelo Novo Testamento, descrito nos Evangelhos, é o de 5.000 homens. É claro que quando nós olhamos para toda a Bíblia, por exemplo, nós vemos que em 1 Coríntios 15, tinha 500. Em Atos capítulo de número 2, 120. Os enviados de 2 a 2, conforme Lucas 10, foram 70. Os comissionados ao ministério apostólico, conforme João capítulo 1, foram 12. Perceberam que de João 1 a João 6, há uma multiplicação de quem está seguindo a Jesus? Os 12 apóstolos se multiplicam em 70 discípulos, que depois, consequentemente, se tornam 120, que recebem a promessa do Espírito Santo em Atos 2, mas eram 500 que haviam recebido de Deus a promessa para ali estarem, conforme 1 Coríntios 15, e aí, de repente, a gente se depara com 5.000 em João capítulo de número 11. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Um quantitativo aproximado de 15.000 pessoas. Muita gente, sim ou não? Muita gente. Muita gente, sim ou não? Muita gente. Muita gente, mas só tinha 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixes. 2 peixes e 5 pães. Eu sei que vocês vão convir comigo que tem muita gente para pouco pão. Sim ou não? Muita gente para pouco pão. Tem muita gente e pouco alimento. Esse é o início do capítulo 6. Vejam como termina o capítulo 6. 12 cestos cheios. E só sobraram algumas pessoas. Muito pão para pouca gente. Sim ou não? Muito pão para pouca gente. O capítulo que começou faltando é o mesmo capítulo que terminou sobrando. Aqui há um mistério na atuação de Deus na obra missionária. Tudo aquilo que Jesus participa pode até começar faltando, mas vai terminar sobrando. Tudo aquilo que Jesus está inserido pode até começar faltando, mas tende a terminar sobrando. No início, muita gente, pouco pão. No final, pão mais do que suficiente para a quantidade de gente que decidiu ficar. Aqui está o retrato paradoxal do capítulo 6. No início, muita gente, pouco pão. No final, muito pão para pouca gente. O que mudou, pastor, para que estas pessoas gradativamente fossem deixando de seguir a Jesus? O discurso, a pregação. A pregação de Jesus fez com que muitos dos que ali estavam deixassem de o seguir. Muitos o deixaram de seguir porque consideraram dura demais, pesado demais o seu discurso. O que me encanta, o que me deixa feliz, é que Jesus não mudou o discurso por causa dos ouvintes que estavam decepcionados com o peso da sua mensagem. Ele permaneceu firme e convicto com o sermão que tinha que entregar, mesmo quando a sua popularidade começou a baixar. Entre a popularidade humana e a sua integridade diante de Deus, ele optou por ser íntegro diante de Deus, ao contrário de ser popular diante dos homens. Esta é a verdade que está no contexto. E o que aconteceu de fato aqui, pastor? Vou tentar desenhar para vocês, parafraseando o contexto, e eu prometo que serei o mais breve que puder. Jesus vai multiplicar. Quando percebe que a multidão vai se dispersar sem ter o que comer, então ele chama os discípulos e perguntam: alguém tem alguma coisa? É a pergunta que ele fez. Alguém tem alguma coisa? É a pergunta que ele libera. Alguém tem alguma coisa? Filipe, que é quem recebe de Jesus a informação para a provisão, aumenta a dificuldade para o resultado do milagre. Ao invés de ter dado atenção em quem o havia dado a ordem, ao invés de Filipe se preocupar em atender o que Jesus está lhe dizendo, eu imagino Filipe pegando a calculadora e se comportando como contador do grupo. Calcula a distância, estabelece a logística e traz o relatório. Senhor, não vai dar. Não vai dar por quê, Filipe? Porque a distância da primeira padaria não bate, a logística não deixa, já está ficando fim da tarde, é o que o texto diz, está no fim da tarde. Então não tem tempo de deslocamento geográfico para a provisão do pão necessário.
Depois, ele também muito provavelmente tenha consultado a tesouraria, órgão adjunto. Judas, quanto é que a gente tem em caixa? Está no texto que ele descobriu que só tinha 200 dinheiros, é o que o texto diz. Então, não se sabe por certo o que realmente aconteceu aqui, se Judas já estava fazendo caixa 2, ou se realmente faltava recurso, mas o fato é que ele descobre que não tem dinheiro, não é verdade? Não tem dinheiro. Então, depois de descobrir que na tesouraria não tem recurso, que a logística não bate, o seu relatório é esse: Jesus, não dá para alimentar esse povo, porque a gente não tem nem tempo, nem dinheiro suficiente para fazer o que o Senhor espera que façamos. Jesus deu uma ordem para Filipe. Quem recebeu a ordem não conseguiu fazer o que Jesus esperava que ele fizesse. Mas no meio dos que ali estavam ouvindo, a Bíblia diz que tinha também André. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? O irmão André, que não foi ordenado a fazer nada, ele se preocupou em fazer alguma coisa. E aqui a gente vê a dualidade dos agentes da obra missionária. Tem quem deve fazer e não faz, e tem quem a gente nem espera que vai fazer, mas está procurando fazer alguma coisa. O irmão André saiu procurando alguém que tinha alguma coisa. Eu imagino o irmão André passando no meio da multidão e perguntando: você tem alguma coisa aí? Alguma coisa? Você tem alguma coisa aí? Alguma coisa? Você tem alguma coisa aí? Alguma coisa? Jesus não mandou não, mas ao invés de eu ficar aumentando a dificuldade, eu estou procurando solução. Tem alguma coisa aí? Alguma coisa? Tem alguma coisa aí? Alguma coisa? Tem alguma coisa aí? Alguma coisa? De repente um menino aparece e diz: não é muito não, mas está aqui o lanche da tarde. Não sai desprovido. Eu tenho aqui uma sacolinha com um pouco recurso. André diz: bora lá que a gente vai apresentar para Jesus. Aí Jesus pega a sacolinha do rapaz e, de repente, Jesus manda todo mundo assentar na relva, dá graça, olha isso, dá graça, e manda, depois de todos já assentados, os discípulos repartirem entre eles a multiplicação dos pães pela graça que ele deu. E sabe o que aconteceu, irmãos? Por que a matemática não explica? Porque não dá para explicar não, eu não sei vocês, mas eu fico tentando entender isso aqui, e dentro de uma concepção lógica é impossível descrever os fatos. Vejam vocês, se você é bom de matemática, acompanhe meu raciocínio. 5 mais 2 igual a? 5 mais 2 igual a? 5 mais 2 igual a? 7 dividido por 5.000. Não tira a calculadora do bolso, por favor. Não vai fazer conta na calculadora. Leia a Bíblia, porque a resposta está lá. 5 mais 2 igual a 7. 7 dividido por 5.000 homens, fora mulheres e crianças, igual a 12 cesto cheio. A matemática não explica, porque Jesus, quando opera milagre, foge à regra do óbvio e não merece explicação. A gente tem que aceitar pela fé, e se a gente aceitar pela fé, dói menos, a gente passa menos raiva e queima menos fostácio, né? Queima menos neurônio. Olha para mim aqui, por favor. E a multidão assentada, pastor? Todo mundo na relva, e lá vai os discípulos. Tome pão, tome peixe, 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 pão e peixe, peixe, pão, pão e peixe, peixe, pão, pão e peixe, peixe, pão, tome pão, tome peixe, tome pão, tome peixe, tome pão, tome peixe, tome... Vou pular de cá. Tome pão, tome peixe, tome pão, tome peixe, tome pão, tome peixe, tome pão, tome peixe, tome pão, pão e peixe, peixe, pão, pão e peixe, peixe, pão. Acabou? Não, dá para repetir. Tome pão, tome peixe, 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 peixe, pão, pão e peixe. Tome pão, tome peixe, 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 tome pão. Começou faltando, mas vai terminar sobrando. Tome pão, tome peixe, tome pão, tome peixe, tome pão, tome peixe, tome pão, tome peixe. A obra lá começou, vai terminar sobrando. Não tinha recurso, vai fazer, vai inaugurar e vai dar certo. Tome pão, tome peixe, tome pão, tome peixe, tome pão, tome peixe, tome pão, tome peixe, peixe, pão, pão e peixe. E a Bíblia diz: toda a multidão se alimentou até estarem saciados. Irmão, de vez em quando eu participo de uns pós-culto de crente. E eu perguntei outro dia, porque era uma curiosidade minha, por um dono de buffet que foi me buscar no aeroporto lá em Sinop para me conduzir para Lucas do Rio Verde, no estado de Mato Grosso. E como ele era dono de buffet, eu perguntei: rapaz, me tira uma dúvida. É verdade esse negócio de que festa de crente o cálculo é diferente? Sabe o que ele disse para mim? Ele disse para mim que em festa de crente o cálculo é diferente. Quando a festa é uma festa secular, muita bebida e pouca comida. Quando é festa de crente,
tem que multiplicar o refrigerante por quase 3 e a comida por quase 3. É o cálculo que eles fizeram. Então quer dizer que quando o crente reúne para comer, não come pouco não, né? Come, repete, pega a sobremesa, e tem umas irmãs que ainda levam tapaué para levar um pouquinho para casa. Na presença de Jesus é assim, começou faltando, mas como ele trabalha sem medida, sacudida, recalcada e transbordante, então tome pão, tome peixe, tome pão, tome peixe, tome pão, tome peixe, tome pão, tome peixe. Peixe. Contaram o resto e disseram, tem 12 cestos cheios. Eu vou começar a pregar, porque eu acho que estou fazendo muito arrodeio. Deixa eu contar um negócio para vocês aqui. Algumas coisas que me intrigam nesse texto é que depois que Jesus multiplica o pão, parece que eles não entenderam o propósito. A primeira coisa que Jesus fez para multiplicar o pão foi colocar todo mundo assentado na relva. Porque para comer pão na presença de Jesus não tem espaço no mezanino. Na presença de Jesus não tem ala VIP. Na presença de Jesus não tem cadeira reservado. Eu imagino os discípulos chegando para Jesus dizendo, Senhor, mas o Senhor sabe que entre nós tem saduceu. Sim, relva. Entre nós tem fariseus, sim, relva. Entre nós tem publicanos, relva. Entre nós tem herodianos, relva. Mas e se eles pedirem um lugar de destaque para sentarem nos melhores ambientes de destaque, onde o Senhor está pregando? Coloca todo mundo na relva, porque na minha presença não tem grande, nem pequeno, nem bonito, nem feio, nem alto, nem baixo. O sangue de Jesus nivela todo mundo do mesmo tamanho. Se vocês vieram para os Gideões para aparecer, eu sinto muito ter que dizer, ainda na presença de Jesus há um nivelamento pelo seu sangue. Médico é médico lá fora, aqui dentro é irmão. Gari é gari lá fora, aqui dentro é irmão. Quem tem dinheiro lá fora, aqui dentro é irmão. Pega na mão desse crente que está do teu lado, por favor, dá uma mexida nele e diga para ele, vamos para a relva. Relva é lugar de todo mundo. Na relva senta o preto e o branco, o alto e o baixo, o bonito e o feio, o rico e o pai. Eu vou pregar, eu vim pregar. Eu quero saber quem vai sentar na relva para comer do pão aqui essa noite. E aí, pastor? E aí que Jesus, quando termina de multiplicar o pão, diz a Bíblia que ele vai para outra margem, atravessa o mar, olha para mim. E quando lá ele chega, a multidão veio viciada. Pastor, seria certa essa palavra? Se fugir os vernáculos linguísticos do seu entendimento no português, perdoe-me a sinceridade, mas eu não acho uma palavra mais coloquial, mais bem aplicada. Parece que o povo ficou viciado. Viciado em quê? No pão que ele dá. Vamos de novo porque terá de novo. A gente quer de novo, quer o quê? A facilidade de ter que comer sem se esforçar para... Quando chegaram diante de Jesus, escute isso, diz a Bíblia que Jesus olhou para eles e disse, hoje não tem o pão que eu dou, hoje só tem o pão que eu sou. O Senhor não vai multiplicar o pão que a gente quer? Não! O Senhor não vai multiplicar o pão que a gente veio buscar? Não! Não multiplicarei o pão que vocês querem. Mudei o recurso da matemática. Hoje eu vou dividir o pão que vocês precisam. O pão que vocês querem mata a fome da carne. Mas o pão que vocês precisam vai matar a fome da alma. Olha para cá. Hoje não tenho o pão que eu dou, mas não negarei a vocês o pão que eu sou. A etimologia apresenta a expressão de Cristo mais ou menos assim: anilérrima,
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. A multidão achou muito pesado o discurso. Jesus não ofendeu ninguém, não falou mal de ninguém, apenas disse que eles estavam acostumados a comer do maná que veio do deserto, mas ele era um pão que saciava a fome para sempre. Quando o povo comia o maná, tinha que comer de novo no outro dia, e no caso do sabate, tinha que guardar para o dia seguinte, mas não dava para durar mais de 24 horas. Agora Jesus está dizendo: eu sou um pão que vai alimentar o que vocês precisam, e não é só por agora não. E aí, pastor? E aí, que um a um, sem titubearem, começaram a ir embora. Eu imagino de novo a diretoria, escute isso, vindo a Jesus e dizendo: Jesus, o Senhor pesou muito ao ter nivelado todo mundo na relva. Agora o Senhor ainda aumenta o peso do discurso? O Senhor não está vendo que o povo está indo embora? Sim, estou vendo que o povo está indo embora. E não te incomoda, é claro que eu estou parafraseando o contexto para o seu melhor entendimento. E não te incomoda que o povo vá embora enquanto o Senhor prega? Não. O Senhor não acha melhor dosar cada uma das palavras que o Senhor vai pregar, a fim de que o povo se amassageie e não contradigam os seus argumentos, nem desejem deixarem o ministério? Não. Então quer dizer que o Senhor não vai mudar a mensagem? Não. Mas o Senhor não está vendo que a sua mensagem está tocando na vaidade deles? Sim. E por que o Senhor não vai mudar a mensagem quando a mensagem afronta a vaidade dos homens? Porque não é a mensagem que tem que ser alternada por causa da vaidade. É a vaidade que precisa ser deixada, largada e ignorada por causa da mensagem. Os elementos básicos do Evangelho, os pilares elementares do Evangelho têm sido ignorados nesta geração. Mas precisamos aprender com Jesus a manter a essência do sermão. Quando Marcos disse, no capítulo 16, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, e quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, e esses sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beber coisas mortíferas, não os fará dano algum. Quando Marcos diz isso, ele está mostrando que o Evangelho deve ser pregado em qualquer lugar. Ide por todo mundo. O Evangelho deve ser pregado a qualquer pessoa, a toda criatura. Mas por mais que devemos pregar em todos os lugares e para todas as pessoas, Marcos não deixou nenhuma abertura para outro evangelho. Ide por todo mundo, pregue em todos os lugares, fale do evangelho a toda criatura, para todas as pessoas, mas não pregue outra coisa, porque em qualquer lugar pode até ser, para qualquer coisa, para qualquer pessoa pode até ser, mas qualquer coisa não pode ser. Todos os lugares, todas as pessoas, mas o Evangelho. Me encara aqui, por favor. E o Evangelho tem como tema central o reino de Deus. Espera lá, pastor, isso não está na Bíblia. Mateus falou 32 vezes sobre isso, reino dos céus. Depois a nomenclatura se alterna para reino de Deus. Marcos foi sucinto, mas falou 14 vezes sobre isso. Lucas falou 32 ações conjuntas da mesma vertente linguística. João, que não explorou muito o tema, falou só 2 vezes em João 3. Falou para Nicodemos: quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E se vê o reino de Deus, para entrar tem que nascer da água e do Espírito.
O tema central do Evangelho, o reino de Deus. A figura central do Evangelho, a pessoa de Jesus. Marcos 1:1 está escrito: Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho tem como figura central a pessoa de Jesus. Tem como tema central o reino de Deus. Tem como propósito central a salvação dos homens. Tem como essência o poder de Deus que se manifesta entre os homens. Então o Evangelho tem tema central, tem figura central, tem propósito central e tem essência. Jesus poderia pregar qualquer outra coisa, mas ele resolveu pregar: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Pastor, o discurso é duro? Não, é o povo que não conseguiu entender o propósito do discurso, porque o resultado do Evangelho é a salvação do homem, mas como queriam pão que Jesus dava, ignoraram o pão que ele era e se fracassaram, pois deixaram de seguir a Jesus de perto e se distanciaram da presença de Jesus. Pare aqui e pense comigo rapidinho, por favor. Quem me ouve diz amém. Jesus poderia ter mudado a mensagem para agradar o povo, mas ele preferiu manter a essência da mensagem para agradar a Deus. Tenho pregado para uma geração, desculpe-me a sinceridade, que não quer ouvir o Evangelho. Não estou generalizando, mas maioria esmagadora não quer ouvir o Evangelho. Eles gostam mesmo de uma nova mensagem, que aflora no modelo coach, onde o homem é o centro e o objetivo da mensagem. Sabe o que os coaches da fé, estou me referindo aos coaches da fé, porque eu não tenho nada contra ao trabalho secular da autoajuda através de uma linguagem emocional. Estou me referindo aos coaches da fé. Pegaram uma teologia liberal, bateram com a teologia da prosperidade, fizeram um grande milkshake, colocaram um canudinho de apostasia e estão servindo a igreja. E tem um monte de gente que está gostando do quê? Do pão que o reino multiplica. Mas deixaram de aprovar a essência do pão que Cristo é para matar a fome dos famintos deste mundo. Eu vim pregar, eu estou tendo até assim uma certa dificuldade para pensar nas palavras que eu vou falar, porque tudo que é transmitido, né, via internet hoje fica eternizado. Então eu não quero ser polêmico, eu não vim aqui para ser polêmico, mas eu vou pregar. Eu estou com vontade de falar uns negócios aqui, não é nem desabafo não, é só nota de repúdio mesmo. A gente precisa voltar a pregar o Evangelho na essência e na propriedade do que o Evangelho é. Pastor, mas e se o povo não gostar, se o povo refutar, se o povo repudiar? Nós não temos compromisso com o povo que ouve, nós temos compromisso com Deus que fala. Trancou a cara, tome pão. Não gostei, é pão. Vou pegar a tabela de nota. Estão pegando a tabela de nota, né? Aí a gente vai pregar, estão fazendo com os pregadores do Brasil, como se fazem com os grandes carnavalescos lá no sambódromo. Pega uma tabela de nota, aí entra o de 2 da tarde, alguém diz, nota 6, não gostei. Aí vem o de 4 da tarde, bom na retórica, mas faltou alguns argumentos bíblicos, aí o sujeito diz, não, esse aqui eu dou nota 8. Aí depois vem o outro pregador, não, esse aqui eu vou dar uma nota 3, gritou demais, eu não senti nada. Aí vem o outro, nota. Pode arrancar a prancheta, tira a prancheta para dar nota para a minha pregação, vai. Pastor, o senhor veio para ser aplaudido, reverenciado e ovacionado? Não, então dê nota como você quiser dar nota. Eu vim pregar o Evangelho, e o Evangelho que eu vim pregar é o Evangelho que ele não é o pão que você quer, mas ele é o pão que você precisa.
precisa. Tem alguém comigo aqui? Ou eu estou sozinho? Tem alguém comigo aqui? Ou tem mais um para levantar a mão e receber o pão? Eita Deus! Eita Deus! Eita Deus! Nós estamos atingidos, fomos terrivelmente atingidos, pastor Samuel, por venenos teológicos que têm mudado a nossa concepção de fé, têm paralisado o avanço da obra missionária, têm envenenado a alma dos irmãos. Por quê? Porque nós estamos mais brigando entre nós, para cadeirinha de destaque, para lugares de posição, estamos mais brigando por causa de qualquer coisa, do que realmente pelo reino de Deus, princípios e valores do Evangelho. E aí a gente fica perdido nesse bate de ping-pong, vai e volta, sem saber o que faz. É tanto veneno teológico, gente. É teologia liberal, é teologia sensacionista, é teologia neoliberal, teologia dos coaches da fé, dos teólogos da prosperidade, e a gente fica caindo nesse conto. Essa noite eu vim dizer que a igreja brasileira precisa voltar a comer do pão vivo. O pão vivo, que é o alimento que a igreja precisa comer. A mesa está posta, o culto está aberto. Tem alguém que se serve? Qual é a comida, pastor? Pão vivo que desceu do céu, do céu, do céu. É comida da terra? Não. Tem tempero da terra? Não. Tem algum? Não é da terra. Os talheres não são da terra. Não, é tudo do céu. O que vem do céu não é compreensivo. O que vem do céu foge à regra do óbvio. O que vem do céu é loucura, é. Paulo disse, parece loucura, mas é loucura só para quem se perece. Porque o evangelho de verdade, para quem crê, ainda é poder de Deus. Poder de Deus. Cadê você? Levante as suas duas mãos. Não levanta uma só não, levante as duas. Eu vou te dar 30 segundos só para agradecer o pão vivo que desceu do céu. Levante as mãos e levante a voz. Só quem se alimenta. A mesa está servida. Pão. 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 É pão. Pão, 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 pão. Tome pão, tome pão, tome pão. É pão vivo. É pão, é pão. Eu vou pregar. Eu estou sentindo vontade de pregar. Fiquem tranquilos, eu sei o que estou pregando, estou consciente do que estou dizendo. Deixa eu dizer um trem para vocês. Deixa eu dizer um trem para vocês aqui, bem no Mineirense, para vocês entenderem. Eu estou cansado, porque eu rodo esse país pregando. Eu não estou dizendo isso com demagogia não. Quem me conhece sabe, eu sou um cara não muito midiático, mas eu rodo esse país pregando, e acaba um evento, vai para o outro, e tudo que o povo quer é um arrepiozinho no corpo. O povo viciou em arrepiozinho no corpo. O povo quer dar uma balançada no esqueleto. O povo quer sentir um negócio. O povo quer auê. O povo quer baderna. O povo quer bagunça. O povo quer show gospel, balada gospel, funk gospel, axé gospel. O povo quer balançar o esqueleto. Balança o esqueleto, mas não curva a alma. Balança o esqueleto, mas não estremece a alma. Balança o esqueleto, mas não se rende na presença de Jesus. A gente precisa voltar a pregar o evangelho como ele é. Como ele é. Como ele é. Eu tô dizendo isso porque
porque sinceramente lá vai uma nota de repúdio, não é desabafo. Não me convidem, se o que vocês esperam de um pregador é que ele faça o povo dançar, se querem que eu vou lá ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto, eis-me aqui para pregar. Agora, se vocês querem animadores de auditório, gente que tem performance, que sabe encenar o teatro, não contem comigo. Eu não sei fazer peça, eu não sou artista para encenar teatro, eu sou pregador do evangelho. Está faltando, mas ainda tem. Está faltando, mas ainda tem. Eu estou sozinho aqui, ou tem mais alguém comigo aqui? Está faltando, mas ainda tem. Escuta! A multidão está indo embora, porque toda multidão, pastor Edivaldo, nós temos uma visão muito parecida, politicamente falando, eu e o senhor. Toda multidão geralmente é composta por 4 grupos de pessoas. Toda multidão tem inocente, toda multidão tem contingente, toda multidão tem conivente, e toda multidão tem convictos. Eu quero crer que eu não estou pregando para gente tão inocente, embora eu reconheça que a nação brasileira está sendo massa de manobra na mão de gente corrupta. Tem muita gente inocente no meio da igreja. Quem são os inocentes, pastor? Você acha que 5.000 pessoas vão desistir de seguir a Jesus da noite para o dia? Não, irmãos, tem alguém articulando por trás, tem alguém buzinando na orelha do inocente. O inocente geralmente vai para onde a maioria está indo. Está assim de inocente, estão ouvindo o evangelho, mas não consegue discernir a fala de Cristo, porque tem muita gente ouvindo falar de Deus, mas tem pouca gente ouvindo Deus falar. Os inocentes vão se comprometendo e vazando. Junto com os inocentes vem os contingentes. Quem são os contingentes, pastor? São aqueles que para eles tanto faz como fez, se a água desceu ou subiu debaixo da ponte. Para ele tanto faz como fez. Está assim de contingente, ó. E aí, o que você acha? Eu assim, não sei, sabe? Para mim tanto faz. Geralmente o contingente também vai aonde a maioria vai. Então tem inocente indo, tem contingente indo. E aí, pastor? E aí que junto com os inocentes e os contingentes, tem os culpados disso. Quem são os culpados, pastor? São os coniventes, que quando percebe que a renda vai diminuir, que quando percebe que a audiência vai cair, que quando percebe que a multidão vai se esvair, eles arrumam um jeito, manobram uma maneira, articula para conduzir os inocentes e os contingentes dentro da perspectiva deles. São os rebeliadores, são aqueles que manobram na frente da gente. Ô meu pastorzão, nas costas da gente é faca atolada até o cabo. E aí, pastor? E aí que enquanto os coniventes vão convencendo os inocentes e os contingentes, do outro lado tem uma turma que é a minoria, mas eu creio que tem deles aqui. Jesus olhou para os inocentes que estão indo, para os contingentes que estão indo, e para os coniventes que estão articulando para eles irem, e nem tchau deu. Virou para quem estava permanecendo e disse: e vocês não vão também não? Aí a gente descobre que no meio de inocentes, contingentes e coniventes, tem também os convictos. Eu vou para onde? Foi isso que Pedro disse? Ele não disse para onde iremos nós, porque para onde pode ser para qualquer lugar, e quem não sabe de onde vim, com toda certeza também não sabe para onde está indo, não é verdade? Quem não sabe de onde veio também não sabe para onde vai. Tem gente indo para qualquer lugar, mas Pedro não pediu para ir para lugar nenhum, porque ele entendeu que a salvação dele não está em um lugar, a salvação dele está em uma pessoa. Então ele disse: para quem
Eu quero saber quem é você nesse culto. Se você é um inocente que vai como Maria vai com as outras, se você é um contingente que tanto faz como fez, ou se você é um conivente infiltrado entre nós, se você é um ideológico infiltrado que está querendo manobrar por trás. Eu não quero saber quem você é. Eu não vim pregar nem para inocente, nem para contingente, nem para conivente. Eu vim pregar para quem sabe para onde está indo. Para quem iremos nós? Duas verdades acerca da mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus, quando é discernida, quem ouve entende. E tem duas coisas a dizer: para quem só tu tens, 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 para quem só tu tens. Mexe com esse crente do teu lado, diga para ele: quem é você nesse culto? Eu vou fazer daqui para lá para vocês entenderem. Eu não vou dar indícios, mas os inteligentes entenderão. Enquanto os inocentes, os contingentes e os coniventes estão indo para cá, dizendo: duro demais, pesado demais, difícil demais, amargo demais. Os convictos estão indo para lá. Só ele tem, 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 só ele tem. E qual é o resultado disso, pastor? Deixa eu encerrar. O resultado disso é que enquanto tem muita gente se desviando dos caminhos e desistindo de seguir a Cristo, porque eram meros fãs, e a minha oração é que o calo aperte mesmo, para que os fãs vazem e só fiquem os discípulos. Porque fã, quando é contrariado, ele vai embora. Agora discípulo, quando é confrontado, ele se aproxima ainda mais e diz: dê mais, papai, eu quero é mais, Jeová. E aí, pastor, e aí que entre fãs e discípulos, Jesus diz: eu escolhi quantos? E eles disseram: 12. Então a Bíblia diz que, tendo eles observado Jesus descrevendo a ideia do quantitativo no colégio apostólico, ouviram em retórica imediata: um de vós é um diabo. Eu vou falar. O diabo não foi embora com quem desistiu. O diabo ficou no meio dos que permaneceram. Satanás não está preocupado com quem está com o nariz entupido de cocaína hoje nesse feriado. Satanás não está preocupado com quem está traindo a mulher, com quem está bagunçando a vida e está levando uma vida promíscua e irresponsável. Agora, se tem uma coisa que incomoda ele, é mesmo Jesus não dando para você tudo o que você quer, dando para você apenas o que você precisa, você continuar na presença dele dizendo: para quem, 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 para quem. Eu sinto o temor de Deus para o que eu vou dizer, e eu vou dizer mesmo. Satanás quer fazer de você a próxima vítima de queda do sistema. Satanás quer fazer de nós a próxima vítima de queda do sistema. Mas se você sente temor de Deus no que eu estou dizendo, eu queria que, por gentileza, por obséquio, essa pessoa não está do teu lado por um acaso, não é coincidência, é pura obra da graça de Deus. Diga para ela: há poder no sangue de Jesus. Diga para ela: você não será o próximo a cair.
Eu estou indo embora do Gideões 2026 com uma convicção: eu não vim aqui para enfeitar o pavão, eu não vim aqui para ser a bola da vez, eu vim entregar uma mensagem, e a mensagem é essa: entre fãs e discípulos, o diabo se revela, mas você não será o próximo a cair pelo sistema, você não será a próxima vítima de queda. Há de Deus uma graça, e graça não é para quem merece, graça é para quem precisa. Satanás foi atrás de Jesus e disse: Senhor, eu vou cirandar com a vida de Pedro como se ciranda com trigo. Jesus intercedeu ao Pai: não vai não, Satanás. Você queria fazer que ele fosse o próximo diabo aqui, só que como ele já entendeu que eu sou o pão que ele precisa, mesmo não sendo o pão que ele quer, nele também você não toca. Você entendeu o recado ou não? Você entendeu a mensagem ou não? Nele também você não põe a unha suja. Eu não sei você, mas eu sinto uma cápsula de proteção me envolvendo aqui. Você consegue discernir isso no mundo espiritual? Satanás não vai tocar em você, e não é porque você é bom, não é porque você tem costa quente, não é porque você tem padrinho, não é porque o teu dízimo é alto, não é porque você é articulado, não é porque, não, Satanás não vai tocar em você, porque você entendeu que Jesus é o pão que você precisa, e ele está te envolvendo numa cápsula. Deremasi Joremunia sargimosia Candosi Eremaio chebindo condosi Dadaciter. Eu vim entregar só esse recado e estou agradecendo a minha oportunidade, mas eu vou liberar. Há uma cápsula de proteção envolvendo o coração de alguém que era... O diabo queria te pegar, o diabo não queria te ver nos Gideões 2026. Há uma onda maligna atingindo muita gente, mas essa noite Deus está envolvendo alguém numa cápsula. Eu sinto graça, não sei se você quer, mas lá vai. Lemina kama na choro kotoro ketere kedawa providência provicatawa sharkipa plando kandade provicatoria laio shakime promina kalaio remina andasi. Quem é batizado com o Espírito Santo vai ficar parado ou vai entrar comigo? Levante as mãos para cima, levante as mãos para o céu, grita glória quem tem glória, grita aleluia quem tem aleluia. Eu quero ouvir o barulho de glória no pavilhão. Uramash Anaidondonda yazderegede propacati candote lobricava terga manassi. Eu não quero fazer movimento, mas eu sou responsável. Você quer receber o que Deus está mandando? Então recebe aí agora. Léria Uramacamash Lebracamanacanash. Desceu um negócio de Deus aqui. Eita Deus.
Está sentindo, crente? Aumenta o barulho de glória a Deus. Deixa eu ouvir o grito de glória de quem se sente protegido. Eu encerro agora, eu prometo. Pastor Adriano, eu encerro com esta frase: se eu perceber que eu não conseguirei ser bênção no ministério, eu prefiro ir embora, para não ser o próximo diabo. Olhe para esse crente com temor e diga para ele: você está proibido de ser o próximo diabo. Diga para ele: o diabo não pode ser você. Oh Jesus, é muito sério o que eu estou pregando aqui. Se não der para ser bênção, vaza. Se não der para ser bênção, junta as malas e vai embora. Se não der para ser bênção, já deu sua hora. Continue sendo bênção. Segure as suas duas mãos levantadas ao céu, eu quero orar. Deus, em nome de Jesus, o recado está dado, Senhor. Eu te louvo e te agradeço porque entre centenas e milhares de pregadores espalhados por esse país, o Senhor confiou a mim esta pesada mensagem para a noite de hoje. Eu te agradeço porque eu sei que, se não todos, no mínimo a maioria dos que aqui estão, entenderam que precisam se blindar contra a operação de Satanás. Esse ano é um ano eletivo. É um ano em que a nação brasileira vai decidir o futuro dos seus filhos, netos e próximas gerações. E o Senhor é um Deus que por esta mensagem pode nos conscientizar a fazermos a coisa certa, de maneira correta, e não nos entregando, Senhor, às objeções de Satanás. Use-nos como instrumentos de bênção, é a minha oração, em nome de Jesus. Antes de se assentar, abrace pelo menos umas 3 pessoas e diga para ela: recebe essa roupa anti-Satanás.